Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Dessa vez estou sozinho, carreira solo aqui. Infelizmente os outros colaboradores do podcast não puderam participar, né? O Thiago, o Gama e o Levi estão ocupados nessa noite de domingo. E eu não podia deixar de vir aqui para comentar o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, né? Palmeiras 1, Água Santa 2. Primeiramente, antes de começar, vou falar um pouco mais sobre o jogo. Eu queria primeiro me retratar aqui, né? Porque no penúltimo podcast eu cravei que o Palmeiras seria campeão. Eu continuo achando que o Palmeiras será o campeão. Mas assim, o Água Santa merece um respeito muito grande. Coisa que eu sempre tive, mas todo mundo achou, era meu palpite, Palmeiras seria campeão, mantenham esse palpite ainda acho que no Allianz Parque o Palmeiras tem condições sim de virar essa partida, mas o Água Santa fez um baita jogo contra o Palmeiras, merece todo o respeito, uma vitória digna de um time que jogou muita bola contra um dos melhores times do país e merece muito respeito, por conta de que venceu o Palmeiras, que é uma coisa muito difícil. Vários times do futebol brasileiro não conseguem vencer o Palmeiras há algum tempo, ou tem muitas dificuldades. O Santos mesmo não vence o Palmeiras desde 2019. O Abel Ferreira nem estava aqui, o Santos foi vice-campeão brasileiro naquela temporada. E muita coisa mudou de lá para cá, e o Santos não conseguiu vencer nenhum jogo do Palmeiras ainda. E o Água Santa conseguiu 2-1 em cima dessa equipe do Palmeiras, que na mão do Abel é muito difícil perder. Mas bora lá, vamos falar do jogo, né? Tirando essa minha retratação aqui, agora vamos falar um pouco do jogo. O Palmeiras, pra mim, fez uma partida razoável, não acho que foi uma partida horrorosa. Acho que o Palmeiras, principalmente no início do primeiro tempo, criou muito. Aí veio uma escalação diferente. O Abel ele tentou, ele sacou o Hendrick, coisa que ele já tinha feito alguns jogos atrás. O Hendrick ficou no banco ali. E no lugar dele entrou o Breno Lopes. O Breno Lopes, na minha visão, ele estava fazendo até um bom primeiro tempo, por volta ali até os 20, 25 minutos ali, o Breno Lopes estava ativo no jogo. A partir desse momento, o Palmeiras ele começa a tomar um rumo na partida que eu achei muito perigoso. E por que eu achei muito perigoso? Porque simplesmente o Palmeiras começou a atacar muito o Água Santa e o Água Santa no começo estava perdido na marcação. O Palmeiras criou muitas oportunidades, poderia ter feito 2-0 ali no início do jogo e aí seria um jogo completamente diferente. O Palmeiras doutrinaria, como ele sempre faz na maioria dos jogos, porque o Palmeiras tem uma característica de fazer gols cedo nos seus adversários. Quando faz, acaba doutrinando, dominando o adversário para o restante do jogo. É muito difícil o Palmeiras tomar uma virada. Praticamente não aconteceu com o Abel no comando, não tenho informação certa, mas me lembro de cabeça nenhuma bem a minha cabeça. Mas é um time que controla bem o jogo, e como não sai o gol, o Água Santa começa a entender ali onde é que ele tá, controlar os ânimos, né? Entender, porque a maioria dos jogadores ali não estão acostumados a jogar um jogo daquele tamanho. Uma final de Campeonato Paulista para uma equipe que foi fundada em 2008, que jogou apenas 4 vezes a primeira divisão do Campeonato Paulista. Então era uma fase de adaptação ali do Água Santa a um jogo tão grande. E o Água Santa sofreu um pouco ali com o Palmeiras, principalmente com bola longa, bola nas costas. O Palmeiras estava conseguindo muito infiltrar ali nas costas dos laterais. E isso foi um bom ponto, mas não conseguiu fazer o gol, né? Teve até, eu lembro de uma grande defesa do Igor Vinhas, goleiro do Água Santa, uma batida que ele vai buscar bem no canto, assim. É um bom goleiro esse Igor Vinhas aí, se destacou bastante nesse Campeonato Paulista, mas eu acredito que o Palmeiras ele acabou pecando aí nesse momento que ele não faz o gol. Por quê? Porque quando o Água Santa entende o que é o jogo, ele começa a contra-atacar. E esses contra-ataques expõem uma fragilidade do Palmeiras que já está um pouco mais evidente nessa temporada. Por quê? Se a gente for lembrar em 2022, Palmeiras era uma das melhores zagas, disparado nos melhores sistemas defensivos do Campeonato Brasileiro de 2022. Quem tinha nesse meio de campo, que apesar de
ter oscilado ali numa parte do campeonato, depois foi para a seleção ali, o Danilo ele dava uma segurança muito grande, principalmente para a zaga ali, e junto do Zé Rafael. Os dois fazem uma dupla muito boa, o Zé Rafael como segundo volante e o Danilo como primeiro, porque a parte defensiva é o mais forte do Danilo, apesar dele ter uma qualidade técnica muito impressionante para um primeiro volante. Poderia jogar de segundo volante e até posição até um pouco mais à frente, não sei, ele era atacante na base antes de vir para o Palmeiras. Então, e o Zé Rafael é um jogador que tem um poder de marcação sim, muito importante, tanto que agora ele é o primeiro volante, mas não sei se esse poder de marcação é o suficiente para ser o primeiro volante do time. Por quê? Eu acho que o Zé Rafael fez uma boa partida, viu? O Zé Rafael fez uma boa partida, gostei que ele estava chegando ali, conseguindo fazer bons desarmes, mas aí que pra mim entra o problema. O menino não participou do jogo, e apesar do menino estar vivendo uma boa fase, ficou escancarado em alguns jogos que esse meio campo do Palmeiras deixou a marcação um pouco mais frouxa. O Zé Rafael ele é bom marcador, mas não sei se para ser o primeiro volante ou se precisa de um cara que marca um pouco melhor do lado dele. O menino não entregou nesse jogo e não entregou alguns outros jogos. A gente pode lembrar, contra o São Bernardo, o Palmeiras passou sufoco contra o São Bernardo, conseguiu a classificação com o gol do Rony, mas poderia muito bem ter perdido para o São Bernardo, porque era um bom time, muito bem treinado, e no Allianz Parque trouxe dificuldades para o Palmeiras. Mas, e aí, se a gente for lembrar, outros jogos também, o Corinthians trouxe dificuldades para o Palmeiras naquele jogo em Itaquera. Então o São Bento no primeiro jogo trouxe, apesar do Palmeiras até ofensivamente funcionar, defensivamente o Palmeiras mostrou fragilidades nesse campeonato, e nessa final ficou muito evidente, porque o Água Santa, quando começou a contra-atacar, começou a trazer muito perigo. Se a gente for lembrar, o primeiro gol ele sai num escanteio, mas o lance que gera esse escanteio é um contra-ataque do Água Santa, em que sai o jogador do Água Santa que estava com a bola, não lembro o nome, e o Mezenga, um cada lado, e no meio tava o Marcos Rocha, e o Marcos Rocha correndo para trás e os dois aqui apontados. É que o jogador faltou um pouco ali de habilidade, malandragem de meter essa bola no Mezenga, porque o Marcos Rocha tomou essa decisão por ele. A hora que ele tá correndo, ele vai esperando, e até eu acho que ele fez certo, esperou. A hora que ele viu que o Marcos Rocha tomou a decisão, eu acho que aí ele tomou a decisão errada de finalizar, porque a hora que o Marcos Rocha fala assim, ele vai para dentro do gol, é a hora que você dá o passe. Mesmo que outro jogador do Palmeiras chegando, se você dá o passe certo, o Mezenga se manter em posição legal, ele ia sair na cara do gol e provavelmente ia fazer o gol. Aí o cara acaba errando, e aí sai o escanteio, e aí uma falha que a gente não vê no Palmeiras, que é uma coisa que é difícil. Poucas vezes o Palmeiras tomou gols assim, em falhas de bola aérea. E o Bruno Mezenga chegou sozinho de frente pro gol para cabecear. Não pode o atacante, o camisa 9 do seu rival, né, naquela partida, tá livre para poder cabecear de frente e poder marcar o primeiro gol do Água Santa. Ali foi uma falha, talvez, muita gente está falando do Everton, que não saiu, pode até ser, eu não concordo tanto, mas para mim foi uma falha muito mais do sistema de marcação ali do Palmeiras na hora do escanteio, e que deixou talvez o principal cabeceador do outro time chegar de frente pro gol. Praticamente, se você vê o replay, ele se livra da marcação e ele vem livre, de frente. Então ele bate bem colocado com a cabeça na bola e acaba abrindo o placar. E foi no final do primeiro tempo e tal. O Palmeiras, depois daquele momento, ficou um pouco meio abalado, mas também nem tanto. E aí volta no segundo tempo, volta avassalador, né? Eu acho que o Abel fez duas mudanças que para mim foram muito importantes para o Palmeiras reagir no início desse segundo tempo. O Hendrick, claro, porque ele fez o gol, e o Vanderlan, porque ele tira o Piquerez, que estava tomando um baile. As laterais do Palmeiras estavam sofrendo, mas o Piquerez estava, meu Deus do céu, não sei, ele não estava conseguindo reagir. E aí o Abel leu isso, né? Tirou ele, colocou o Vanderlan. O Vanderlan é um jogador mais ofensivo, talvez não iria corrigir esse problema, mas eu entendi a jogada do Abel. O Abel leu o jogo e falou, bom, o Água Santa, ele apesar de ser uma equipe que está com qualidade, está chegando aqui, está ameaçando a gente,
acredito que ele vai fazer o que ele fez nos outros jogos, como ele fez contra o São Paulo, se fechar, como fez com o Bragantino, esperar o Palmeiras ir para cima. E o Água Santa fez isso. Então o que o Abel falou? Já que o Água Santa vai se fechar, eu vou pegar e vou colocar um jogador mais ofensivo, que o Piquerez a gente sabe que é mais defensivo e não estava bem no jogo. E aí ele coloca o Vanderlan para poder ser uma alternativa mais ofensiva. E aí coloca o Endrick no lugar do Breno Lopes, que é o que eu falei, até os 20 minutos ele estava bem, depois ele desapareceu e não somou mais no jogo. Então aí você vê que essas substituições do Abel fazem muito resultado, porque logo em sequência o Palmeiras vai e começa o segundo tempo, né? Indo pra cima, amassando a equipe do Água Santa e acaba no gol do Endrick. O do Endrick que, pô, o moleque merecia, já tava na hora desse gol sair, porque era uma pressão absurda, tava sendo o moleque tem que ter paz para jogar, tem que ter confiança. Acho que esse banco que ele tomou aí foi muito importante para ele entender isso. Eu vi que ele entrou com muita força de vontade, fazendo boas jogadas, o cara um pouco mais tranquilo, um pouco mais aliviado de não ser, tipo assim, quando ele começa a temporada como titular, meio que acho que entrou na cabeça dele, tipo, tem que ser a solução, e não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, né, como diria o famoso filósofo. E isso acabou subindo para a cabeça do moleque e acabou pesando muito na forma como ele ia demonstrar o seu futebol, ficou muito nervoso. E aí começou toda aquela pressão de ele não é tudo isso, o Real Madrid foi enganado. E o moleque tem Instagram, o moleque tem TikTok, tem Twitter, ele vê. Então o moleque vê tudo isso. Então é uma pressão muito grande para cima de um garoto de 16 anos. Um garoto que pra mim tem um futuro muito bom, ele é muito diferente, é isso. Ele é um cara muito diferente, ele provou que é decisivo, né? Numa final, ele foi e empatou o jogo pro Palmeiras. E aí o jogo começa a se desenhar meio que morno. O Palmeiras não fez uma pressão absurda para tentar virar o jogo. E o Água Santa meio que ficou meio zonzo, assim, meio baleado com a porrada que tomou, que foi o gol. Foi o início avassalador do Palmeiras e o gol em sequência. Então o Água Santa ficou meio atordoado. Não utilizou desse momento para poder amassar o Água Santa e virar esse jogo. E aí eu acho que o Palmeiras pecou também nesse exato momento. E aí isso também passa pela partida um pouco apagada do Veiga, partida bem apagada do Dudu. O Gabriel Menino não estava nada bem, para mim ele foi, acho que um dos piores do jogo ali, se você for somar junto com o Piquerez. Para mim não fizeram uma boa partida os dois, e o Rony também não estava nos seus grandes dias. E aí o Endrick que deu esse gás no segundo tempo, junto com o Vanderlan, eles acabaram melhorando essa forma do Palmeiras jogar. Pô, depois que saiu o gol é aquilo, a Água Santa atordoado, numa situação complicada, e aí o jogo fica morno. O Abel faz mais alterações e o Palmeiras ele não consegue render. Fica uma situação um pouco difícil para o Palmeiras não consegue evoluir, dominar os jogos como sempre faz. Isso acaba deixando o Água Santa gostar do jogo novamente. E aí que veio o perigo, porque o Água Santa começou a tentar várias oportunidades, as substituições que o Abel fez depois não fez efeito, o Palmeiras meio que dormiu e deixou ali o Água Santa tomar atitude, né? Tomar atitude de estar sempre pressionando ali a equipe do Palmeiras e sempre criando oportunidades. Na reta final, o Água Santa criou mais de uma chance que ele saiu, que os jogadores da equipe saíram cara a cara com o Everton, e aí nessa acabou saindo o gol do Bruno Mezenga, que deu a vitória para o Água Santa. De novo, eu repito, tem que valorizar essa vitória do Água Santa. Não é fácil vencer o Palmeiras. O Palmeiras é uma grande equipe, e eu não falo só da grandeza do clube, falo também da grandeza do futebol desse elenco do Palmeiras, e que o Abel Ferreira impregnou, né, colocou em prática com esses jogadores. Então não é fácil ganhar do Palmeiras. Valorize muito essa vitória do Água Santa, mas assim, mesmo o Água Santa tendo uma vantagem de 1-0, eu acho que o Palmeiras ainda é o favorito. Acredito que o Água Santa vai adotar uma estratégia muito parecida com uma adotou com o São Paulo, ainda mais tendo uma vantagem de 1-0. Vamos tentar segurar a equipe do Palmeiras. É muito difícil, é uma situação complicada, porque na atmosfera do Allianz Parque,
com a torcida empurrando, com um gramado que sim, é diferente, interfere um pouco, sim, muita gente reclama do gramado do Allianz Parque, mas para o Palmeiras dá muito certo. Então, tendo essas coisas somadas, a empolgação da torcida em ser campeão novamente, gritar campeão dentro de casa, vai ser muito difícil o Água Santa segurar. Não acho que vai conseguir repetir uma outra partida como essa diante do Palmeiras, porque o Palmeiras, se você pegar o todo, né, o Palmeiras não faz uma grande partida, o Palmeiras não fez uma grande partida contra a equipe do Água Santa, foi uma partida muito mais morna do que boa da equipe do Palmeiras. E aí, que tal o X da questão? Essa equipe do Palmeiras não costuma fazer mais de um jogo ruim. É muito difícil que o Palmeiras faça mais de um jogo ruim. Praticamente, se você for pegar o histórico do Abel aí, você não vai achar 2 jogos seguidos. Talvez você não ache 2 derrotas seguidas. Ou talvez você pode achar até uma derrota, um empate, porque isso é comum. Mas 2 jogos que o Palmeiras jogou muito mal, ainda mais se você for pegar mata-mata, ida e volta, eu acho difícil, muito complicado. Então, eu acho que a torcida do Palmeiras nesse momento tem que ter calma, tem que entender que é um resultado que, claro, deixa uma pulga atrás da orelha, porque está em desvantagem na final. Mas o Palmeiras tem muita bola para recuperar para tirar essa vantagem, né? Recuperar essa desvantagem e se sagrar campeão mais uma vez aí no Allianz Parque diante da sua torcida. Eu ainda acredito no título do Palmeiras. Acho que essa equipe tem a capacidade de virar, como eu estou explicando aqui, e ainda mais uma vantagem de 1 a 0. A gente já viu essa equipe, claro, com algumas modificações, mas na base dos mesmos jogadores, virar um 3 a 1 contra o São Paulo, que é muito mais difícil, um clássico, uma equipe que, querendo ou não, uma equipe de Série A. E a gente viu também a reviravolta que teve naquele jogo do Flamengo agora, no início do ano, no título da Supercopa do Palmeiras. A gente viu como foi aquele jogo agitado e como o Palmeiras buscou forças dentro do jogo para fazer uma reviravolta e se sagrar campeão. Então, eu ainda acredito no título do Palmeiras, mas o Água Santa, de novo, reitero aqui, que eu acabei me equivocando ali em cravar o Palmeiras campeão. Ainda acho que isso vai acontecer, é o meu palpite ainda para o final. Se fosse para apostar meu dinheiro ali na bet, com certeza seria o Palmeiras campeão, mas o Água Santa, se vencer, seria histórico. Já é histórico vencer do Palmeiras, como disse o Thiago para mim via WhatsApp, né? Já é histórico uma equipe vencer do Palmeiras num primeiro jogo de final, ainda mais com todo o contexto do Água Santa, com todo o contexto do Palmeiras, que é uma equipe que não perde muitos jogos desde que o Abel chegou. É uma equipe muito difícil de se vencer, o Água Santa fez isso brilhantemente, jogando muito bem. Então, continuo com o meu palpite, mas respeito máximo ao Água Santa. Aliás, nunca desrespeitei o Água Santa, só era uma opinião e eu ainda continuo com ela. Claro que opiniões não são verdades, né? Não são claramente um decreto. Para mim, a minha opinião é que o Palmeiras já era campeão, porque o Palmeiras era muito superior ao Água Santa. O Água Santa botou uma pulga atrás da orelha, foi lá e venceu o primeiro jogo do Palmeiras e jogando bem. Só que eu ainda acredito muito que o Palmeiras vai levantar essa taça, por tudo que eu acabei de falar várias e várias vezes aqui. É uma equipe muito estruturada, é a melhor equipe do Brasil no momento, tem bola para virar. E, bom, é isso, rapaziada. Eu acho que eu falei, acho que não sei quantos minutos deu, mas não deu um podcast muito longo, né? Até porque sou só eu que estou falando e é um jogo só, então não tem aquele debate acalorado muitas vezes, que acaba gerando um podcast mais longo. Hoje um podcast mais curto, porque é um vídeo de opinião, não tem muito um vídeo de análise do jogo também, né? De opinião / análise, um podcast também para quem tem vendo em vídeo, para quem tem vendo em áudio, tá ouvindo em áudio. É isso, não tem muito mais o que falar. Para mim ainda o Palmeiras continua muito favorito e, bom, vamos ver o que nos aguarda no próximo final de semana. Deixa aí nos comentários
O que você acha que vai acontecer? Se o Água Santa vai conseguir segurar o Palmeiras? Se o Palmeiras vai vir para cima, vai ganhar, vai passar o carro, vai ganhar no sufoco, vai ganhar nos pênaltis? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter ouvido. Tamo junto e falou!